Potencial oculto. Como extrair o melhor de você e dos outros. Um livro escrito por Adam Grant. Capítulo 3. Imperfeccionistas. Como achar o equilíbrio entre ser falho e ser infalível. Quando ficou sabendo do terremoto que abalava seu lar no Japão, Tadao Ando estava a meio mundo de distância. Com o coração apertado, correu para o aeroporto e pegou o primeiro voo para sair da Europa. Na embarcação rumo à cidade de Kobe, cada segundo parecia durar uma eternidade. Não era a preocupação com sua casa que dominava os pensamentos de Ando. Ele queria ver se a comunidade estava segura. Os habitantes locais tinham confiado nele para projetar vários de seus edifícios, desde um condomínio de casas numa colina íngreme até um templo budista. Ando tinha bons motivos para estar nervoso. Ele não era arquiteto de formação. Nascido numa família pobre no começo da década de 1940, fora criado pela avó numa nagaia, uma casa geminada pequena, de um andar, feita de madeira. As janelas quebradas os faziam tremer nos invernos gelados, e Ando fugia para a pequena oficina de carpintaria do outro lado da rua. Ele passou inúmeras tardes e noites construindo barcos de madeira, soprando vidro e moldando metal. Seu sonho era criar as próprias construções. Sem recursos financeiros para cursar uma faculdade, Ando resolveu aprender arquitetura sozinho. Enquanto fazia bicos para pagar o aluguel, ele analisava as estruturas ao seu redor. Pegava livros de arquitetura emprestado com os amigos e lia sobre a evolução de materiais, técnicas e estilos. Desenvolvia suas técnicas de desenho ao traçar plantas de prédios por cima do papel, até as páginas ficarem pretas. Com o tempo, Ando conseguiu obter sua licença de arquitetura por conta própria. Quando o terremoto atingiu Kobe em 1995, havia lá dezenas de construções locais projetadas por ele, sobre uma falha geológica ativa. Tragicamente, quando os tremores cessaram por completo, mais de 6.000 pessoas tinham perdido a vida. Bairros inteiros foram destruídos e mais de 200.000 edificações ficaram em ruínas. Ao chegar com o coração partido, Ando analisou a destruição com tristeza. Caminhou por ruas que tinham se partido ao meio e abriu caminho por cabos elétricos que ainda pegavam fogo. Subiu pelos destroços de prédios de 10 andares que tinham desabado. O mais impressionante foi que nenhum dos 35 projetos de Ando havia caído. Ao inspecioná-los, ele não encontrou uma única rachadura visível. Tadao Ando é o único arquiteto ganhador de todos os 4 prêmios mais prestigiosos da área. Conhecido como um mestre da luz e do concreto, é reverenciado por ser um pioneiro do minimalismo, de estruturas firmes, desde casas a templos e museus, que amplificam o mundo natural ao redor. Seus prédios foram descritos como a prova de terremotos, e seus projetos já foram chamados de haikus visuais. Quando parei para pensar nas qualidades de um grande arquiteto, o primeiro atributo que me veio à mente foi o perfeccionismo. É preciso ter uma atenção meticulosa aos detalhes para criar uma obra-prima estética, que dirá uma estrutura capaz de resistir a terremotos. Sem a obstinação de planejar todos os elementos do jeito exato, o projeto será falho e a construção poderá desabar. Mas então descobri que, para não abrir mão do essencial, um arquiteto precisa abrir mão de outras coisas. E todo mundo me dizia que ninguém fazia isso tão bem quanto Tadao Ando. Ele é admirado por sua capacidade de transformar os espaços mais desafiadores com os orçamentos mais limitados. E só consegue fazer isso porque rejeita por completo a ideia de perfeccionismo. Ando sabe que, para ser disciplinado em certos aspectos, precisa se desapegar de outros. Uma de suas especialidades é ter a disciplina de decidir quando insistir no melhor e quando se acomodar com o satisfatório. Para ele, isso frequentemente significa priorizar a durabilidade e o design em detrimento do conforto. Seu estilo característico é meticuloso na forma, porém menos exato na funcionalidade. Quando Ando projetou sua segunda casa, o terreno inteiro tinha menos de 20 metros quadrados. Por conta das limitações do espaço, mesmo que ele quisesse alcançar a perfeição, isso seria impossível. Ele teve que se contentar com um projeto com algumas falhas básicas. Construiu uma caixa de concreto minúscula sem janelas
Havia apenas uma clarabóia no teto. Após satisfazer as condições mínimas de ventilação, iluminação e exposição à luz solar, refletiu Ando, concluí que a questão da funcionalidade poderia ficar a cargo do morador. Para passar de um dormitório para outro, era preciso atravessar um pátio sem teto e enfrentar as condições climáticas. Em dias chuvosos, seria preciso andar de guarda-chuva dentro da própria casa. Quando o projeto foi enviado para um prêmio de arquitetura, um avaliador escreveu: "O prêmio deveria ser oferecido ao corajoso que mora e sobrevive nesse ambiente." Ando aceitou essas limitações porque não estava disposto a sacrificar sua visão de guerrilha urbana. Ele queria criar um oásis bem projetado, resistente, no meio de uma metrópole. Ao fechar as paredes para o mundo exterior, ele protegia o lar da feiura e da agitação. Ao abrir um pátio interior para o céu, ele conectava a casa com o esplendor e a simplicidade da natureza. Apesar de suas falhas, a casinha ganhou um prêmio importante e impulsionou sua carreira. Costumamos associar talento estético e técnico à gana por resultados impecáveis. Só que conforme fui estudando os hábitos de grandes designers, dançarinos e saltadores, passei a entender que a revelação de potenciais ocultos não tem a ver com buscar a perfeição. Tolerar falhas não é apenas uma necessidade para os novatos. Faz parte de se tornar expert e permanecer dominando um assunto. Quanto mais evoluímos, mais entendemos quais falhas são aceitáveis. Onde pecam os melhores da turma? Quando eu era garoto, minha mãe sempre dizia que não se importava com as notas que eu tirava na escola. Contanto que eu fizesse o melhor possível, ela se orgulharia de mim. E então, acrescentava: "Mas, se você não tirar 10, vou saber que não fez o melhor possível." Ela falava isso com um sorriso, mas eu a levava a sério. Qualquer coisa aquém da perfeição seria inconcebível. É normal querer o sucesso e fugir do fracasso. Imagino que ninguém queira encarar uma cirurgia com um cardiologista que se contente em fazer um trabalho mediano. Só que o perfeccionismo leva as expectativas a outro nível. Não estou falando sobre o clichê que as pessoas usam em entrevistas de emprego. Meu maior defeito é ser perfeccionista demais. Vai muito além disso. O perfeccionismo é o desejo de ser impecável. O objetivo é não ter defeito algum, nenhum erro, nenhum ponto fraco, nenhum fracasso. É o meu colega de faculdade que era tão fascinado pelo próprio desempenho no vestibular que seu e-mail era "passei em todas." São os estudantes que continuam exibindo seus CRs perfeitos nos currículos e nos perfis do LinkedIn quando já faz 10 anos que se formaram. São os amigos que parecem ter uma vida perfeita nas redes sociais, mas escondem suas cicatrizes físicas e emocionais por sentirem vergonha delas. Há fortes evidências de que o perfeccionismo está aumentando há anos nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá. As redes sociais, obviamente, não ajudam, mas o crescimento começou na década de 1990, uma geração antes de qualquer um começar a postar fotografias retocadas no Instagram. Num mundo cada vez mais competitivo, os jovens são pressionados pelos pais a serem perfeitos e recebem duras críticas quando não conseguem alcançar esse ideal. Aprendem a avaliar seu valor pela ausência de imperfeições. Cada falha é um golpe contra sua autoestima. Eu mesmo já passei por isso. Quando venci uma competição de perguntas e respostas sobre os grandes exploradores do mundo no 5º ano, fiquei me martirizando por ter errado uma questão. Como pude esquecer que a rota marítima para as Índias foi descoberta por Vasco da Gama e não por Fernão de Magalhães? Quando cheguei à última etapa de um torneio de Mortal Kombat e ganhei entradas vitalícias para um cinema local, não comemorei. Ficar em 3º lugar é perder 2 vezes. Quando tirei a nota mais alta num teste de matemática, fiquei decepcionado. Só 9,8 não é o bastante. Perfeccionistas são ótimos em solucionar problemas práticos e familiares. Na escola, gabaritam provas de múltipla escolha que têm uma única resposta correta e questões discursivas que lhes permitem regurgitar fatos que decoraram. O remembramento das obras arquitetônicas de mármore de Michelangelo
era lapidado em arenito pietra serena cinza azulado. Essa frase permaneceu entalhada no meu cérebro após o fim de semana que passei estudando para uma prova no primeiro ano da faculdade, e não tenho a menor ideia do que significava. O mundo real é bem mais ambíguo que isso. Depois que deixamos para trás a bolha previsível e controlável das avaliações acadêmicas, o desejo de encontrar a resposta correta pode sair pela culatra. Numa meta-análise, a correlação média entre perfeccionismo e desempenho no trabalho foi 0. Quando se trata de dominar suas tarefas, os perfeccionistas não tiveram resultados melhores que os de seus colegas. Às vezes foram até piores. As habilidades e tendências que motivam as pessoas a se destacar no ensino médio ou na faculdade podem não servir de muita coisa após a formatura. Os profissionais que acabam se tornando excepcionais muitas vezes começam com boletins imperfeitos na escola. Um estudo sobre escultores renomados mostrou que o grupo era formado, em sua maioria, por estudantes medianos. 2/3 haviam se formado na escola com média geral entre 7 e 8. O semelhante foi observado numa comparação entre os arquitetos mais influentes dos Estados Unidos e seus colegas menos ilustres. Os arquitetos famosos raramente tinham sido alunos incríveis. Em geral, haviam terminado a faculdade com média abaixo de 8. Seus colegas perfeccionistas tinham notas maravilhosas, mas no futuro acabariam construindo prédios nem tão maravilhosos assim. Pesquisas revelam que, na busca por resultados impecáveis, os perfeccionistas tendem a cometer 3 erros. O primeiro, ficam obcecados por detalhes que não têm importância. Encontrar a solução certa para problemas minúsculos toma tanto seu tempo que lhes falta disciplina para encontrar os problemas que de fato precisam ser resolvidos. Eles não conseguem enxergar a questão como um todo. O segundo, fogem de situações novas e de tarefas difíceis que possam levar ao fracasso. Isso faz com que permaneçam refinando um conjunto limitado de habilidades que já possuem em vez de tentar desenvolver outras. O terceiro, martirizam-se por cometer erros, o que faz com que tenham mais dificuldade para aprender com eles. Falta a compreensão de que o propósito de analisar nossos erros não é envergonhar nosso eu do passado, é educar nosso eu do futuro. Se o perfeccionismo fosse um medicamento, a bula nos alertaria sobre efeitos colaterais comuns. Aviso: pode prevenir o crescimento. O perfeccionismo nos prende numa espiral de visão limitada e repulsa por erros. Ele nos impede de enxergar problemas mais graves e nos especializa em habilidades cada vez mais restritas. Mesmo que você não se considere um perfeccionista, é provável que já tenha agido assim em tarefas que considera importantes. Todos já sentimos a necessidade de continuar revisando e aprimorando trabalhos significativos até ficarem do jeito que queremos. Mas, para percorrer grandes distâncias, precisamos reconhecer que a perfeição é uma miragem e aprender a tolerar certas imperfeições. Possibilidades concretas. Reza a lenda que, certa vez, um rapaz procurou um mestre para lhe ensinar sobre a cerimônia do chá japonesa. O mestre o testou pedindo que limpasse um jardim. O rapaz removeu as ervas daninhas e varreu as folhas até o terreno ficar imaculado. Após analisar seu trabalho impecável, o jovem achou que ainda faltava algo. Foi até uma cerejeira e a sacudiu, derrubando algumas pétalas no chão. Ao encontrar a beleza na imperfeição, ele mostrou que estava pronto para se tornar mestre. Essa lenda data do século XVI, quando a cerimônia do chá japonesa passou por uma mudança drástica. Pratos primorosos foram trocados por tigelas lascadas. Bebidas passaram a ser servidas numa louça gasta e velha. Chamavam essa prática de wabi-sabi. Wabi-sabi é a arte de honrar a beleza na imperfeição. Não se trata de criar imperfeições intencionais, mas de aceitar que falhas são inevitáveis e reconhecer que elas não impedem que algo se torne sublime. Esse foi um tema dominante na arquitetura e na vida de Tadao Ando. Ele é um imperfeccionista. É seletivo sobre as coisas que decide fazer bem. Se você perguntar a Ando sobre sua época de escola,
Ele contará que seu desempenho acadêmico não era lá essas coisas. Ele estava perfeitamente disposto a aceitar suas notas imperfeitas. Apesar de sua paixão pelo assunto, ele não se deu bem nem na matéria de arquitetura que estudou no ensino médio. Mesmo se conseguisse bancar as mensalidades, suas notas não eram altas o bastante para que entrasse na faculdade de arquitetura. Então ele se tornou boxeador profissional. O conforto de ando com a imperfeição se tornou ainda mais consolidado no ringue. Durante as lutas, desempenhos impecáveis não existem. Ele levaria um soco. Se quisesse vencer, não poderia ficar emaranhado nos detalhes, esconder suas fraquezas ou fugir de desafios. Não havia necessidade de ficar se torturando. Os golpes de seus oponentes já seriam tortura suficiente. Se quisesse proteger o rosto e a cabeça, precisaria deixar o corpo exposto e aceitar alguns socos. No boxe, precisamos entrar em perigo para tirar toda a vantagem possível das nossas habilidades e vencer a luta, observa Ando. Novos projetos de construção exigem a mesma mentalidade. Dar um passo extra rumo ao desconhecido é fundamental. Após 2 anos, Ando largou o boxe. Começou a estudar arquitetura por conta própria e aprimorou sua visão. Seu objetivo não era alcançar a perfeição, mas o perfeitamente aceitável. Ele escolheu construir paredes de concreto, um material que seus colegas evitavam pelas limitações estéticas. O concreto o atraía por sua dureza e sua aspereza intricada. Como o orçamento dos seus primeiros projetos não permitia acabamentos, ele precisou deixar o material exposto. O concreto à mostra se tornou a assinatura de Ando. Há imperfeições visíveis em todas as paredes. É possível ver linhas de ligações e buracos apenas parcialmente cobertos com cimento. Para garantir que isso não tirasse o foco da beleza ao redor, ele alisava cuidadosamente o concreto até que parecesse seda ou casimira. Como um empreiteiro observou, Ando queria que o concreto vibrasse até parecer manteiga. O material permanecia imperfeito aos olhos, mas se tornava aceitável após ficar perfeitamente liso ao toque. Essas marcantes paredes de concreto são exibidas de forma vívida na Igreja da Luz, um dos projetos mais famosos de Ando. Ele ancorou o design naquilo que a maioria dos arquitetos consideraria um defeito óbvio: os espaços no concreto que deixam a parede traseira aberta para o exterior. Porém, eles têm um propósito deslumbrante. Permitem que a luz entre e brilhe no formato de uma cruz. Depois que a administração da igreja se queixou do vento frio que entrava pelas frestas, Ando propôs um meio-termo e instalou vidro nas aberturas. O wabi-sabi é uma habilidade de caráter. É algo que nos oferece a disciplina para mudar o foco de ideais impossíveis para padrões alcançáveis e então ajustar esses padrões com o tempo. Só que encontrar beleza na imperfeição costuma ser mais fácil na teoria do que na prática. Como um perfeccionista em recuperação, sei muito bem disso. A busca pelas imperfeições certas. Ao me ver desperdiçar as férias de verão trancado em casa jogando videogame, minha mãe me arrastou para a piscina comunitária. Enquanto eu olhava o horizonte, vi um salva-vidas andar pelo trampolim com rara graciosidade. Ele pulou, encolheu o corpo numa bola e girou no ar. Após 2 giros e um mergulho, desapareceu na água sem espirrar uma gota. Fiquei fascinado. Passei o restante do verão aprendendo alguns saltos ornamentais básicos e apareci na prova de seleção para a equipe da escola no outono, no meu primeiro ano do ensino médio. O técnico da equipe, Eric Best, acabaria treinando vários medalhistas olímpicos. Eric disse que tinha uma notícia boa e outra ruim para me dar. A ruim: o salto ornamental exigia graciosidade, flexibilidade e uma força explosiva. Eu andava feito Frankenstein. Não conseguia encostar nos meus pés sem dobrar os joelhos e até a avó dele pulava mais alto que eu. Eu ouvi errado ou você disse que tinha uma notícia boa? Havia sim uma notícia boa. Eric não se importava com meu fraco desempenho. Ele jamais desencorajaria alguém que quisesse saltar.
E o salto ornamental era um esporte de nerds. Atraía atletas que não tinham tamanho, velocidade nem força para participar de esportes mais populares. Ele previu que, se eu me esforçasse, poderia chegar ao pódio do campeonato estadual no meu último ano na escola. Isso me deu ânimo. Apesar de só fazer saltos de principiante, eu estava determinado a acertá-los. Quando precisava dar a vez para alguém, eu implorava: só mais um. No fim do treino, Eric precisava me expulsar da piscina. Eu não queria sair de lá até eliminar todos os defeitos. Saltos ornamentais são avaliados segundo um ideal de perfeição. Todos os defeitos podem ser subtraídos da nossa nota. Pontos são perdidos porque giramos pouco ou giramos demais, porque terminamos muito perto ou muito longe do trampolim, porque não tocamos os dedos do pé, porque esticamos os dedos do pé e até porque espirramos um pouquinho de água. O objetivo é fazer uma saída perfeita, uma execução perfeita e uma entrada perfeita. Achei que meu perfeccionismo seria uma vantagem, mas acabou sendo um defeito. Passei horas tentando eliminar gotinhas minúsculas da minha entrada na água em vez de encarar o obstáculo maior de melhorar meu salto vertical Mixuruka. E além de me concentrar nas questões erradas, minha hesitação também era um problema. Eu começava um movimento, caminhava pelo trampolim e pulava quando chegava à ponta. Só que antes da saída eu parava. Minha lista de desculpas era imensa. Eu estava curvado demais para a frente ou para trás. Estava rápido ou lento demais para o ritmo do trampolim. Estava meio inclinado para a esquerda ou para a direita. Eu era como cachinhos dourados. Queria que tudo estivesse do jeito certo. Minha hesitação ficava especialmente feroz quando chegava a hora de tentar saltos novos. Em certo treino, andei de um lado para outro do trampolim por 45 minutos, sem fazer nenhuma única tentativa. Paralisado ali, não apenas perdi tempo, paralisei meu progresso também. Eu não conseguia aprender saltos difíceis e só fazia melhorias minúsculas nos fáceis. Era preciso superar meu perfeccionismo. Mas como podemos mudar? Perfeccionistas não sabem ser de outra maneira. Mesmo que você não seja um deles, quando se importa com um objetivo, é difícil ter a disciplina de escolher o que priorizar, o que minimizar, quando parar e como aceitar as falhas inevitáveis. Evidências mostram que o que impulsiona o crescimento é ter padrões pessoais elevados e não buscar a perfeição. Muitas pessoas interpretam isso como um conselho para deixar de ser o melhor e passar a fazer o melhor. Só que almejar o melhor talvez não seja a saída. Em centenas de experimentos, as pessoas que são incentivadas a fazer o melhor têm um desempenho pior e aprendem menos do que aquelas que são aleatoriamente incumbidas de objetivos específicos e difíceis. Fazer o melhor é a cura errada para o perfeccionismo. O alvo acaba se tornando ambíguo demais para canalizarmos nosso esforço e avaliarmos condições favoráveis. Não sabemos qual é nosso objetivo nem se estamos fazendo progresso. A arma ideal contra o perfeccionismo é uma meta precisa e desafiadora. Ela concentra nossa atenção nos atos mais importantes e nos mostra quando chegamos a um bom resultado. Eric me explicou que quem rasga elogios sobre saltos perfeitos comete um erro. Não existe salto perfeito. Mesmo nas Olimpíadas, uma nota 10 não significa perfeição, significa excelência. Ele me ensinou a arte do wabi-sabi. A lição causou impacto em mim. Eu não precisava ser perfeito. Só precisava ter um objetivo claro e ambicioso. Eric me ajudou a determinar metas para cada salto, testando minhas habilidades. No meu salto básico de praxe, o carpado para a frente, começamos a almejar uma nota 6,5. Por outro lado, no meu salto mais complicado, uma virada trêmula com um parafuso, eu só precisava tirar 5. E, se eu estivesse aprendendo um salto novo, ficaríamos satisfeitos com qualquer nota diferente de 0. Em outras palavras, eu não seria um fracasso completo. Executaria o salto. Sempre que eu saía da água, Eric me dava uma nota. Então sugeria alguma alteração e me lembrava que, se eu quisesse chegar mais perto de acertar, precisava sentir o que estava errado. Parei de tentar encontrar a abordagem perfeita e comecei a aceitar a primeira que parecia boa o bastante.
Parei de fugir de saltos difíceis e comecei a testar os limites das minhas habilidades. Em poucos anos, eu já conseguia fazer 2 parafusos completos antes de mergulhar. Parei de me criticar por fracassos passados e me concentrei no progresso recente. Pelo menos tentei. Numa festa da equipe, os capitães me deram o prêmio SI. Eles me presentearam com um desenho no qual eu dizia: se eu tivesse esticado o mindinho do pé esquerdo naquela entrada, teria recebido 8,5 em vez de 8. Quando eu não fazia o melhor possível, ainda me sentia frustrado. Quando um saltador diz que teve um dia ruim, Eric gosta de lhe fazer 2 perguntas. Você se permitiu melhorar hoje? Você ajudou alguém a melhorar hoje? Se a resposta for sim para qualquer uma das perguntas, o dia foi bom. Eric Best até pode ser o melhor no sobrenome, mas seu objetivo é melhorar. Aprendi que, mesmo quando eu não estava satisfeito com meus saltos, havia uma versão de mim que poderia ficar. Há outra técnica que me ajudou a abandonar o perfeccionismo. Na psicologia, ela é conhecida como viagem mental no tempo. Sim, isso existe. Com conquistas, as expectativas tendem a aumentar. Quanto melhor é nosso desempenho, mais exigimos de nós mesmos e menos percebemos as melhorias graduais. Para apreciar nossos avanços, precisamos lembrar como nossa versão passada encararia nossas conquistas de hoje. Se você soubesse há 5 anos o que conquistaria agora, ficaria orgulhoso? O garoto de 14 anos que mal conseguia saltar ficaria maravilhado com o progresso que fiz em pouco tempo. Comecei a ver vídeos dos meus primeiros saltos ornamentais, e isso eliminou minha vergonha e marcou meu crescimento. Quando nos martirizamos, não nos tornamos mais fortes. Ficamos apenas magoados. Ser gentil consigo mesmo não é ignorar seus pontos fracos, mas se dar permissão para aprender com as decepções. Nós nos desenvolvemos ao aceitar nossas falhas, não ao nos punirmos por elas. Perfeccionistas costumam achar que um único erro fará deles um fracasso, mas acredite na conclusão de 8 estudos. As pessoas não julgam sua competência com base em uma performance. Isso se chama efeito das deduções exageradas. Se você queimar uma refeição, as pessoas raramente vão concluir que é péssimo na cozinha. Se esquecer o dedo em cima da lente da câmera, não vão concluir que você é um péssimo fotógrafo. As pessoas sabem que foi uma falha momentânea. No fim das contas, ao avaliar as habilidades dos outros, as pessoas dão mais importância aos pontos altos do que aos baixos. Mesmo que você tenha visto Serena Williams queimar o saque várias vezes seguidas, reconheceria a excelência dela ao testemunhar apenas um dos seus aces. Quando Steve Jobs fracassou com o Apple Lisa, manteve a fama de visionário por suas façanhas com o Mac, e julgamos a genialidade de Shakespeare por suas obras-primas como Hamlet e Ray Lear, esquecendo suas peças menos impactantes. As pessoas julgam nosso potencial por nossos melhores momentos, não pelos piores. E se você se tratasse com essa mesma benevolência? No salto ornamental, meu desempenho tinha claras limitações. Nunca cheguei nem perto de me classificar para a equipe olímpica, mas consegui superar meus objetivos. Antes de terminar o ensino médio, entrei para a lista de melhores saltadores da minha faixa etária e me classifiquei 2 vezes para o torneio nacional. Apesar disso, meu momento de maior orgulho foi ouvir Eric dizer que eu tinha ido mais longe, com menos talento, do que qualquer outro saltador que ele havia treinado. Entendi que o sucesso não tem a ver com quanto nos aproximamos da perfeição, mas de quanto superamos pelo caminho. O show tem que continuar. Nos esportes, a excelência é relativamente objetiva. O salto ornamental tem uma fórmula para graus de dificuldade e regras para a avaliação de performance. Acontece que, em muitas áreas, o sucesso é mais subjetivo. A bela extravagância de uma pessoa pode fazer de outra um patinho feio. Por isso, nem sempre é fácil decidir quais imperfeições são aceitáveis. No verão de 2002, mais de 1.000 pessoas foram a um teatro de Chicago assistir à estreia de um musical. No primeiro ato,
A plateia parecia tão triste e confusa que a criadora ficou com medo de todo mundo ir embora durante o intervalo. Sem piedade, o crítico teatral Michael Phillips descreveu o espetáculo como difícil, caótico, loucamente desequilibrado, mal elaborado. O musical era a criação de Twyla Tharp, mais conhecida por coreografar balés para Mikhail Baryshnikov e por danças para filmes como Hair e Amadeus. Ela havia sonhado com um extravagante espetáculo de dança de 2 horas com músicas de Billy Joel sem diálogos. Após angariar $8,5 milhões para custear sua ideia, ela torcia para ter produzido um sucesso que finalmente seria lucrativo para os dançarinos, um grupo há muito desvalorizado no mundo das artes. A grande estreia na Broadway estava por vir. As opiniões desanimadoras despertaram sérias dúvidas na cabeça de Tharp sobre a viabilidade do musical. Eu não sabia se eu ou qualquer outra pessoa poderia fazer aquilo dar certo. Não estava claro se ela deveria repensar o enredo, acrescentar diálogos, desenvolver personagens ou remover canções. E quaisquer ajustes feitos teriam que ser aprendidos e ensaiados pelos artistas. Apenas um mês após a desastrosa estreia, Tharp revelou uma nova versão do espetáculo no fim da temporada em Chicago. Quando o crítico Michael Phillips voltou, teve uma grata surpresa com as mudanças. Elas haviam tornado o espetáculo mais compreensível e agradável, com muitos momentos empolgantes, escreveu ele. As alterações de Tharp aumentaram as chances de o musical fazer sucesso na Broadway. Ela não havia coreografado uma performance perfeita, mas as falhas tinham deixado de chamar mais atenção que os pontos fortes, graças à sua rápida guinada. A guinada é um conceito popular no Vale do Silício, onde é comum dizerem que feito é melhor que perfeito. Para repetir sucessos e crescer em pouco tempo, empreendedores e engenheiros são aconselhados a criar um produto minimamente viável. Só que a excelência é um padrão mais elevado. Para mim, significa almejar um produto minimamente amável. Para criar um espetáculo minimamente amável, Tharp precisava descobrir o que as pessoas estavam detestando. Era a hora de ser uma esponja, só que ela não sabia em quais críticos ou comentários confiar. Ela precisava absorver e se adaptar a reações-chave enquanto filtrava o restante. Seu filho Jesse montou uma planilha para categorizar os comentários importantes por tema. Se uma pessoa aponta uma questão, talvez ela não seja pertinente. Mas se uma dúzia de pessoas comenta a mesma coisa, é mais provável que seja um problema objetivo. É quando vemos consistência nas críticas. Tharp e o filho bolaram um filtro para encontrar a agulha no palheiro. Eles estipularam que qualquer questão levantada por mais de 2 críticos não seria uma questão de gosto, mas de controle de qualidade. No fim das contas, os críticos foram muito úteis, lembra Tharp com bom humor. Fui ajudada por aqueles coraçõezinhos de pedra. A planilha revelou que havia reclamações recorrentes sobre o primeiro ato, mas não sobre o segundo. Tharp estava sendo ambiciosa demais. Uma espectadora ficou tão atordoada com o excesso de estímulo que cobriu os olhos durante uma música e os ouvidos na canção seguinte. Tharp precisava resolver aquilo e sabia que o tempo estava acabando. Eu não precisava da solução perfeita para cada problema, mas precisava de uma solução prática, de muitas delas. Um produto minimamente amável. Aperfeiçoar o espetáculo exigiria que Tharp colocasse a mão na massa e intercalasse diálogos entre músicas e números de dança. Mas ela era uma imperfeccionista. Seu objetivo era a excelência, não a perfeição. Ela fez isso com um acréscimo simples, familiar para os fãs de musicais, um prólogo. Acrescentar um prólogo significava coreografar um novo número de abertura em questão de dias. Em vez de se digladiar para elaborar uma dança perfeita do zero, ela pegou emprestada uma de suas próprias criações. Seu designer de produção notou semelhanças incríveis entre algumas das batidas de Billy Joel e uma coreografia que Tharp havia criado para outro espetáculo décadas antes. Foram necessárias apenas algumas horas para Tharp ensinar os movimentos reciclados para mais de 20 dançarinos. Agora eles tinham uma abertura que apresentava os personagens e era visualmente deslumbrante.
Na primavera seguinte foi indicada para 10 prêmios Tony e Tarp ganhou por melhor coreografia. Ela havia encontrado o wabi-sabi. A plateia e os críticos entenderam que um belo musical de dança podia ter uma história imperfeita como pano de fundo. Identificar as imperfeições que necessitam de ajustes não precisa ser uma batalha de última hora. Hoje em dia, Twyla Tarp prefere não deixar seu destino nas mãos de críticos com coraçõezinhos de pedra. Depois de iniciar um novo projeto, ela convida um pequeno grupo de pessoas para analisar o progresso do seu trabalho. Elas a ajudam a identificar e resolver os problemas que não consegue enxergar, mas essas pessoas não são apenas orientadoras, são juízas. O papel delas é avaliar se Tarp está seguindo por um caminho promissor. Ela acredita que todos nós deveríamos montar um comitê julgador para nos ajudar com o controle de qualidade. O meu é inspirado nos meus tempos de salto ornamental. Depois que me aposentei como saltador, senti falta da clareza de saber a posição exata do meu desempenho no espectro entre fracasso e excelência. Resolvi que, após terminar o primeiro rascunho de um artigo ou capítulo de livro, eu o mandaria para um grupo de colegas em quem confiasse. Esses comitês não são estruturas permanentes, são andaimes temporários. Penso neles como workshops rápidos. Para cada projeto, reúno um grupo diferente de 5 a 7 especialistas e leigos com habilidades que se complementam. O comitê se une, se desfaz e se transforma em algo relevante. Meu primeiro pedido não é por feedbacks ou conselhos, é por uma nota. Peço a cada árbitro que avalie meu trabalho numa escala de 0 a 10. Ninguém nunca dá 10. Então pergunto como posso me aproximar da nota máxima. A meta da nota varia conforme minha habilidade e a importância da tarefa. Para um projeto como este livro, determino 2 metas: um objetivo aspiracional e um resultado aceitável. Quando consigo uma nota 8 unânime, sei que posso ficar satisfeito com o meu progresso. Mas se eu tivesse esticado o dedo mindinho do pé esquerdo naquela frase, uma nota não é apenas uma informação, ela também motiva. Quando vários árbitros me dão nota abaixo de 7, isso os incentiva a dar conselhos e me incentiva a aprender. Nesses casos, sei que não vou poder me contentar com mudanças bobas. O trabalho vai precisar de uma recauchutagem geral. Nada me motiva mais do que receber um 4 no primeiro rascunho. Isso me ajuda a me preparar para o feedback e os conselhos que estão por vir. O meu favorito: não me deu vontade de virar a página. Então continuo fazendo revisões até todos os árbitros me darem pelo menos um 8 e alguns me oferecerem um 9. Precisamos tomar cuidado com o peso que colocamos nas notas dos árbitros. Muitas pesquisas mostram que perfeccionistas tendem a definir excelência segundo os critérios de outras pessoas. Estudos feitos com mais de 70 mil pessoas mostraram que valorizar objetivos externos, como popularidade e aparência em detrimento de objetivos internos, como desenvolvimento e conexão, é um indicador de menos bem-estar. Tentar receber a aprovação dos outros é um buraco sem fundo. A ânsia por status nunca é saciada. Entretanto, se uma avaliação externa servir de ferramenta para o seu desenvolvimento, talvez seja válido utilizá-la. No fim das contas, a excelência vai além de suprir as expectativas dos outros. Também se trata de corresponder às nossas próprias expectativas. Afinal, é impossível agradar todo mundo. A questão é se estamos decepcionando as pessoas certas. É melhor decepcionar os outros do que decepcionar a si mesmo. Antes de entregar qualquer trabalho, é interessante recorrer a um último avaliador: você mesmo. Se esse fosse o único trabalho com sua assinatura, você teria orgulho dele? Tadao Ando se faz essa pergunta o tempo todo. Minha principal motivação não é a opinião dos outros sobre os meus projetos, diz ele. É o meu desejo de satisfazer a mim mesmo e me desafiar. Após o terremoto que abalou Kobe, Ando queria preservar os artefatos do passado e renovar a esperança para o futuro. Às margens do mar, com vista para as montanhas, ele projetou um museu de arte. O deck exibe uma escultura feita por ele. Uma enorme maçã verde. Na vida é melhor ser verde, e quanto mais verde, melhor, declara Ando. A maçã verde é um símbolo da juventude.
Ando já passou dos 80 e sua juventude se reflete no seu desejo contínuo de crescer. Desejar permanecer verde é um comprometimento com o progresso vitalício. É querer se manter inacabado. Uma maçã que não amadureceu não está completamente formada. Ela é incompleta e imperfeita. É isso que a torna linda.